Vamos começar mais um episódio de O Preço da Pressa. E nesse quinto episódio, a gente vai falar para vocês os desafios que vocês vão encontrar na área do empreendedorismo e quando você quiser montar o seu negócio. Bora lá, Dan? Vamos lá. Tudo bem? Vixe, melhorar vira festa. E aí, como é que tá sendo, por falar em início, como é que tá sendo para você esse início desse novo projeto? Que é completamente diferente de tudo que a gente já fez, né? Sim, principalmente a questão da exposição, né? É. O se mostrar, conseguir comunicar de alguma forma para a câmera. Às vezes falar para ser humano é muito mais simples. Tipo, para mim, conversar, vender, rua, sempre foi o meu dia a dia. Eu trabalhei, não sei se você sabe, 5 anos num salão de cabeleireiro. Não. Trabalhei. É mesmo? A minha Quantos primeira, anos? eu entrei trabalhando mesmo com 15 e fui até os 19 para 20 anos. Trabalhando no salão do meu pai. Né? O cabeleireiro, ele é tipo, enquanto você está cortando o cabelo, você é quase um psicólogo ali, né? Conhece a vida da pessoa, troca ideia, mas é no 1 a 1. Então, tipo, você está conversando com a pessoa, você fala o dia todo. Às vezes você cansa mais a língua do que as pernas. E era muito gostoso, mas é no individual, né? Quando a gente passa para vender salgado, que eu passei a vender salgado na rua, também eu conversava com muita gente. Atendimento de balcão, a mesma coisa. Só que aqui, querendo ou não, às vezes a gente fala com uma câmera. A câmera não tem uma resposta entre percepção, tá gostando ou não tá gostando, como é que tá sendo o assunto, se tá tendo um feedback de volta. A câmera ela não faz esses mexidas de sobrancelha, né? Ela não fala, não acredito. Ah, como assim? Que jeito? Isso... Aí, Canon, tá aí uma ideia para você humanizar a câmera, vai ficar mais fácil. Um rosto filmando, né? Mas ia ficar muito estranho se fosse só uma cabeça, né? Tinha que ser meio que um corpo olhando, fazendo assim. Eu acho que vai chegar nisso. Eu também acho. Sim, perfeito. Nossa, ia adorar. Porque é muito gostoso você conversar com uma pessoa, a pessoa tá assim, né? Tipo, tô entendendo o que você tá falando. Peraí, você quis ou teu pai te colocou para trabalhar lá? Não, um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Meu pai sempre falava a ideia, tipo, eu sou cabeleireiro há tantos anos, é uma profissão autônoma, você não precisa trabalhar para ninguém. Ele sempre me vendeu a ideia de que isso era muito top. E eu comprei. Eu comprei muito essa ideia, tipo, de não ter que trabalhar para uma outra pessoa. E como meu pai era independente, de certa forma, eu acreditava que poderia ter essa independência para mim, né? E fui trabalhar com ele. Só que, assim, trabalhar com pai, família e tudo mais, é um desafio também. Porque na mesma proporção que você tem liberdade, você não tem. Porque a pessoa, tipo, um exemplo, você tem um patrão, ele vai pensar 2 vezes, às vezes, te chamar atenção na frente de uma outra pessoa. O meu pai era meio assim, entendeu? Tipo, era cortando o cabelo do cliente. Um exemplo que sempre marcou pra mim. Acabei de cortar o cabelo do cliente, e aí meu pai olhava da outra cadeira assim, tá tudo torto. Imagina o cliente na cadeira do salão. Como assim tá torto? Não quero mais com você, quero tipo só com seu pai. Dava essa sensação, entendeu? Então, isso era bem desconfortável. Tal. A gente teve algumas discussões por isso. Tal. Mas foi gostoso, foi uma experiência muito boa. Trabalhar, também tinha o lance de estar trabalhando com o pai, né? Era a profissão dele, era gostoso estar ali, era divertido, era muito... Qual que é o prazer de estar num salão, né? São pessoas conversando o tempo inteiro, falando de tudo. Então, às vezes, sentava uma pessoa que era uma pessoa que trabalhava na roça, por exemplo. Era um tipo de conversa. De repente, vinha um professor e, de repente, vinha um engenheiro. Então, tipo, tinha essa dinâmica. E era muito top. Eu adorava aquilo. E a gente não tem essa ideia. Eu nunca parei para pensar nisso. Porque você sabe o assunto que você conversa com o cabeleireiro. Sim, né? a tua área, né? Os assuntos que ele ouve, que legal. E fala de tudo, um cabeleireiro fala de tudo. Você é meio que um terapeuta, porque tipo, o cara senta na sua cadeira ali e fala do relacionamento dele. Tem um outro que vem e fala do filho. Tem um outro que vem e fala que está numa transição de carreira. Cada pessoa meio que conta uma história de vida e você tá ali durante o dia. Tipo, tinha dia que eu cortava 25, 30 cabelos no único dia. Começava 7 e pouco da manhã, 8 horas, e já teve dias da gente ir até 8 horas da noite. O nosso almoço era paçoca com guaraná cotuba. Esse era o almoço. E, tipo, passava 30 pessoas ali conversando com você.
cada pessoa dessa contava uma história diferente. Eu falo que se naquela época fosse a época da internet de hoje, dava para contar umas 20 histórias diferentes por dia. Rios pro mês inteiro. Legal. Era que só legal. mudar os nomes. E aí, você saiu por quê? Porque a escalabilidade era diferente. Você já tinha essa noção? Tinha essa percepção? Não, na verdade não. Por que que eu comecei a vender sal? Tipo, eu tinha esse rolê com meu pai, né? Trabalhava com ele, mas eu queria montar uma rede de salão. Esse era o meu sonho. Só que meu pai era das antigas, ele não acreditava muito nessa questão de franquia, montar vários negócios e tal. Não tinha referência, né? Não, para ele era o salão dele. Isso era importante para ele. E quando eu falei sobre a rede, ele falou assim, eu não vou fazer nada disso e se você quiser, você monta você. O que que eu fiz? Eu fui vender salgado na rua para juntar dinheiro para montar o meu salão. Essa era a ideia, por isso que eu fui vender salgado na rua. Qual que é a diferença? Quando eu fui vender salgado na rua, eu vendia quanto eu queria. E o salão não. O salão teve dia de eu cortar 25, 30 cabelos e teve dia de eu cortar 4. Então, se você não decidir cortar o cabelo comigo, eu fico sem trabalhar. Não é igual o salgado. Eu não. O salgado eu venho aqui na tua casa, eu bato no portão da sua casa, palma, eu toco sua campainha, eu converso com você 10 minutos e eu abro a tampa do salgado com cheiro para ir na sua cara. Então, é covardia, né? Covardia. É tipo o croissant que a gente viu na estufa da padaria hoje. Se tivesse um furinho naquela estufa para sair o cheiro, você não aguentava ficar sem comprar ele, entendeu? É tipo isso. É a pipoca na porta da faculdade. Exatamente. Né? Nossa, aquilo funciona. Funciona porque você tá lá no 5º andar, numa aula chata do caramba, e tá sentindo o cheiro Nem da tá pipoca. com fome, fica com fome. Fica com fome. Olha que doido, né? Isso é importante. O salgado, ele tinha esse poder. E quando eu comecei a vender salgado, eu percebi isso. Peraí, vender produto é muito melhor do que prestar o serviço que eu presto, certo? E aí foi isso que eu fui fazer. Eu fui, depois disso, para o ramo de sorvete. No sorvete, a rentabilidade era muito boa, certo? E aí eu parei de cortar cabelo nessa época. Eu fiquei só com a faculdade, com os salgados da rua e com a sorveteria. Você chegou a fazer os dois? Ficar cortando cabelo e vendendo salgado, ou você abandonou isso? Não. Eu fiquei muito tempo só fazendo isso. Cortando cabelo e vendendo salgado. Tanto é que eu comecei a vender salgado com 15 anos na rua e fiquei vendendo salgado desde, parei de vender salgado quando começou a pandemia. Caramba. 15 anos cortando cabelo e pouco tempo depois comecei a vender salgado. Porque a ideia era montar o salão. Gostei tanto de de vender salgado que eu não parei de vender salgado. Eu parei com 19 de cortar cabelo. E eu só parei de cortar cabelo porque eu só ia de sábado cortar cabelo no salão do meu pai, porque eu fui para a sorveteria. Então, na verdade, o salgado não me tirou do salão. O que me tirou do salão foi a sorveteria. Porque a sorveteria funcionava de segunda a segunda e eu tive que abrir mão do sábado que eu trabalhava para ir para ela. Entendeu? Qual foi o maior desafio do salgado? Porque aí já é outra coisa. Uma coisa era você com seu pai, funcionário do seu pai. Salgado era você com você. Qual foi o desafio? O maior desafio? Tem uma série, né, de coisas que acontecia ali. Mas o salgado hoje, né, olhando para toda a situação, ele é um produto de perca. Então, se você não vender tudo, o salgado de um dia você não pode vender para o outro. Tem um estresse. Tem que vender. Então, por exemplo, tinha dia. Já acontecia. Já aconteceu, né? Mas muito pouco. Por quê? Tinha dias que eu trabalhava 2 horas e vendia tudo. Tinha dia que eu trabalhava 7 horas e vendia tudo. Então, eu tinha muito isso. Enquanto eu não vender tudo, eu não volto para casa. Sabe? Então, teve dias de eu chegar em casa à tarde, 4 horas da tarde, e teve dias de eu chegar às 8, 9 horas da noite. Eu ficava rodando com a minha caixinha de salgado, oferecendo sempre para mais pessoas. Por que vendia muito? Por que não vendia? Você conseguiu Dependia do público, do dia do mês, dependia do cliente que eu ia oferecer. Tinha muita dinâmica. Por exemplo, eu vendia no bairro e vendia em estabelecimentos perto da minha casa. No bairro, às vezes eu vendia 30, 40 salgados numa única rua.
certo? E tinha dia que as pessoas daquela rua não estavam em casa, por exemplo. Então, um cliente que comprava 10 salgados não estava em casa, eu deixava de vender uma porcentagem da minha venda. Eu precisava desovar esse produto, vender esse produto no estabelecimento. E, às vezes, a dinâmica do estabelecimento não estava para consumir naquele dia. Tinha dia que, tipo, eu chegava numa oficina, eu lembro disso até hoje, porque tinha uns fazendeiros que estavam nas oficinas e eles pagavam salgado para todos os mecânicos. Eram os dias que eu rachava. Tipo, era para mim chegar tarde em casa, eu chegava super cedo, porque eles compravam a caixa de salgado inteira e davam para os caras. 19 anos. Não, 15, né? Dos 15, né? Comecei com 15. Mas isso aconteceu no intermediário. Tipo, com 16, com 17, 18. Aconteceu mais ou menos nessa média de idade. Você disse que parou na faculdade, né? Parou para vender na faculdade. Vendia na rua e parava na faculdade ou em algum momento você só ficou na faculdade? Monte Azul não tem faculdade, né? O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Eu fui tirar carta de motorista e no cursinho do CFC, sabe aquele cursinho de preparatório? Eu comecei a vender salgado no cursinho. Aí do cursinho eu comecei a vender nas provas. Então, depois eu tirei a carta de motorista, eu comecei a vender salgado na cidade, com a moto, certo? E quando eu fui para a faculdade, eu estudei 1 mês e pouco, e toda vez que eu tinha que ir para a faculdade, eu perdi o ônibus. Eu ia para a faculdade e perdi o ônibus, ia para a faculdade e perdi o ônibus, porque eu estava vendendo salgado. Lembra? Eu só parava de vender na hora que terminava. Então, tinha dia que eu tinha que ir de carro para a faculdade ou de moto e tal. Aí, o que aconteceu? Como eu perdia sempre a condução, eu pensei 2 coisas. Eu poderia vender salgado na porta da faculdade. Tinha um estacionamento ali, né? E eu vou com o meu próprio carro. Eu não preciso mais depender de horário. Então, eu conversei com alguns amigos, comecei a fazer frete e ir para a faculdade ficou de graça, porque as pessoas pagavam frete para mim levar eles. E eu ia mais tarde, conseguia vender salgado até mais tarde. E eu vendia salgado na porta da faculdade e ganhava dinheiro para pagar meu curso e muito mais. Então, foi exatamente essa dinâmica. E eu fiz isso por 11 anos, né? 11 anos. Caramba, que legal, né? 11 anos, foi um rolê. Nossa, que legal. Trabalhar na faculdade era maravilhoso. Que legal. Era divertido. Perdeu as histórias, mas ganhou o mundo, né? Não, as histórias da barbearia. Sim, sim. E na faculdade tinha as histórias da faculdade. Nossa, aquilo ali era... Eu gostava tanto de trabalhar na faculdade que quando eu chegava em casa, eu sonhava que eu estava vendendo salgado à noite. Eu chegava a ter dor no estômago de tanta risada que eu dava, porque era muito divertido. O que parece, você falando aqui no cabeleireiro, você tinha conversas do presente. Sim. E na faculdade do futuro, né? Tinha os sonhos dos alunos e tudo mais. E aos poucos eu fui percebendo que muitos sonhos dos alunos, eles eram muito vagos, eles eram cheios de muita luz com pouca razão. Eu percebo isso até hoje. Às vezes as pessoas têm uma vaga ideia que sucesso é fazer uma faculdade, por exemplo. E não necessariamente, né? Na verdade, se a gente... Vamos definir, né? O que é sucesso. Né? Perfeito. A gente sempre faz isso, sempre chega nesse lugar, porque são várias possibilidades de definição. Eu sinto... não sei se já dei esse exemplo aqui. Eu imagino uma faculdade que eu fui estudar muito depois. Muito depois. Que é como se fosse... Imagina que eu quero trocar uma lâmpada. Já te dei esse exemplo? Não lembro. Eu quero trocar uma lâmpada. E queimou a lâmpada, então vou comprar a lâmpada. E eu preciso de algo que me dê segurança. Certo. Então eu vou atrás de uma escada para conseguir o meu objetivo, que é trocar a lâmpada. Perfeito. Eu subo na escada, troco a lâmpada que queimou, coloco a nova, desço e guardo a escada. Eu tenho a impressão, né, isso porque eu voltei a estudar muito mais tarde, que essa percepção da luz é o tipo de vida que eu quero. E o curso que eu vou fazer é essa escada. E eu sinto que mais cedo se dá muita atenção para a escada, muita atenção para o curso. Mas o que você quer? Trocar a lâmpada. Eu quero chegar... E essa clareza, sabe? Falta. Parece que falta. Como o Gary Vee que eu falei. Sim. Ele pergunta, o que eu vou empreender? O que eu vou começar? Peraí, o que você gosta? Né? Depois a gente escolhe. Não, mas é muito doido isso, né? Porque não tem essa pergunta,
porque é vendido uma ideia do que é bom para você. E você terminar esse curso vai chover empresas. E você vai ganhar muito dinheiro, né? E tem isso, né? Vai chover empresas. Você está estudando para ser funcionário de alguém. Não tem nenhum problema. Mas você quer? O teu perfil porque claramente eu me ia se dar muito mal numa empresa. Eu acho que se as pessoas pensarem um pouco, elas não que elas não vão fazer uma faculdade. Eu acho que é importante se precisar fazer. Mas se elas pensarem um pouco, o motivo... Qual é a minha lâmpada? E o motivo de se aprender uma profissão, no fundo, é ganhar dinheiro. O seu objetivo é, eu quero ganhar dinheiro. Mas você quer ganhar dinheiro pelo dinheiro ou dinheiro pela sua própria satisfação? Que é você ter o prazer de fazer algo. É o fim ou o meio? Isso, o dinheiro, isso, né? Exatamente. Esclarecer isso de... Ter a clareza ali, né? E muda tudo, né? Ô, louco. Muda tudo. Tá, eu queria mesmo saber, né, até para vocês aí que estão assistindo, bem-vindos. Qual o desafio de empreender? O que a pessoa vai enfrentar de cara? Ela entrou, tive a ideia, implementei a ideia, eu comecei o negócio. Eu abri, é o primeiro dia. Já passei pela parte do sonho, de projetar, tirei do papel, consegui os recursos, abri. O que ela vai enfrentar? O que você enfrentou? Com a sorveteria pronta. Voltar um pouco antes? A primeira coisa que a pessoa vai enfrentar, antes de elaborar, antes de fazer, a hora que nasce a ideia. Você acabou de ter a ideia que você vai empreender. A primeira coisa que você vai ouvir é que não vai dar certo. E normalmente você vai ouvir de pessoas muito próximas a você. Os seus pais vão falar que é loucura. Os seus amigos vão falar que é loucura. As pessoas não vão te dar... não vão te dar um impulsionamento ou um apoio se elas não fazem isso na vida delas, se elas não são empreendedoras. E não é maldade, né? Não, tá é falando... cuidado. É cuidado com esse tipo de amor, tipo isso, né? Eu lembro de uma frase que exemplifica bem isso, é que a lagarta falou que ia voar. Todos riram dela, menos a borboleta. Sabe? Porque ela fez aquilo, sabe o né? processo. Ela sabe o processo. E é muito doido que isso acontece na nossa vida direto, certo? A gente quer empreender, pergunta para um funcionário, uma pessoa que está trabalhando do seu lado na empresa. Não faz sentido. Se essa pessoa tivesse a resposta para isso, ela estava fazendo nela, certo? Então, procura uma pessoa que já está vivendo o que você quer, de alguma forma, ou tem aquele sonho, ou está num grupo diferente, porque essa pessoa vai dar uma outra visão para você, né? Então, acho que o primeiro desafio que você vai enfrentar é que você vai ouvir que vai dar errado de pessoas que você ama e que tem peso na tua vida. A gente estava falando ontem, né, na volta, que eu fui procurar um novo curso, como é que eu melhoro, né? E eu abri a grade, né? Fui entender o que seria ensinado ali. A imensa maioria, coisas que a gente não vai usar, coisas Nunca que a gente... na vida. Então, identificar primeiro o que você quer e descobrir o que você precisa para fazer. Acho que a frustração, para mim, o maior desafio foi entender que não existe essa resposta. Você vai ter que descobrir. Sim. Muitos livros, muitos cursos, eles vão te dar uma base muito interessante, mas para aquilo que você quer fazer, não existe. A não ser que você queira fazer uma cópia de algo, né? Perfeito. E que vai ser bastante limitado. Mas quando você quer fazer algo completamente diferente, ter essa força, ter esse brio, né? Não importa o que falarem, eu vou. Né? Se tiver um pouquinho de bom senso, você não vai dar em ponta de faca, vai ter que ter uma lógica para aquilo. Mas isso que você disse, também enfrentei, é bem... Para você, esse desafio foi o quê? Essa barreira entre empreender ou não? Eu acho que eu sempre quis ser sócio, né? Sócio? Não que eu quis. O meu caminho era a sociedade, porque o meu primeiro sonho profissional que eu vivi
foi a música. Eu sempre amei música, sempre. E isso, estou falando de 8, 9 anos. Comecei com 15, 16. Caraca. E a coisa foi... Eu brinco que o instrumento que eu escolhi fazia de mim uma espécie de... Sabe aquele teu amigo que faz churrasco? Aquele amigo que cozinha bem? Todo mundo quer ter esse amigo, mas ninguém quer ser esse amigo. O baterista... Sim, tipo isso. O baterista é essa pessoa, porque é um trambolho, é difícil de ensaiar, é difícil de carregar. Eu escolhi esse. Então, eu arrumei muitos trabalhos, né? Freelancers, banda. Então, 17, 18, eu já estava voando, estava tocando, estava... tudo do amador, quase profissional, muito novo. Aí começou essa parte de profissionalização. Perfeito. Só que aí era algo que, por ser música, era muito difícil encontrar pessoas que enxergavam aquilo como uma possibilidade profissional. Era um lazer. Mas era falta, na sua opinião, né? Falta de visão. Falta de visão. Era um lazer. Lazer. Eu vou trabalhar, vou estudar e aí eu vou aqui não era uma tirar carreira. um som. Não, mas eu queria uma carreira. Eu vi uma carreira. Eu já estava em contato com pessoas. Eu estava fora, mas as pessoas que estavam comigo não viam isso. E era muito frágil, né? Às vezes a gente tinha um show super importante e o guitarrista, o baixista, o tecladista brigava com a namorada, ou com a mãe, ou com o pai, ou com alguém e saía da banda, sabe? Era frágil, não era fácil, né, conseguir bastante trabalho no Brasil todo, mas a estrutura era frágil. E aí a minha primeira dificuldade foi assumir para mim que eu tinha que ser dono de mim. Do seu próprio negócio. E que não era ali. Ali eu estaria à mercê de um contratante. E ele tinha muitas opções. Então, eu era mais um. A música foi muito interessante, porque se eu fosse ruim, eu tinha muita concorrência. Se eu fosse mediano, eu tinha muita concorrência. Se eu fosse um músico extraordinário, eu tinha muita... Não, sabe? Você tem muita concorrência em qualquer nível. Eu falei, não, tenho que fazer uma outra coisa. E aí foi quando eu descobri a massoterapia. Perfeito. Na massoterapia, assim que eu terminei os primeiros cursos ali, eu montei um espaço e acho que a primeira dificuldade foi, nossa, eu não dou conta. Eu não dou conta de atender ligação, atender aqui. Eu não tenho a menor possibilidade de crescer sozinho. Essa foi... a barreira. Não, teve antes. Eu não tinha a menor possibilidade de crescer sendo massoterapeuta. Eu precisaria aprender outras disciplinas. Como é que a gente cuida de uma empresa? Quais são as etapas de uma empresa? Então, o primeiro desafio foi entender. Quais são as etapas de uma empresa muito pequena, né? Aí, quando eu comecei isso em 2009, 2008, coaching nem... Não estava não é o que era hoje. Radar. E aí eu fui atrás do processo. Eu queria ser um coach, queria ser um treinado. Uhum. E aí a pessoa abriu a minha mente de um jeito que eu nem imaginava ser possível. Ele me convenceu que, olha, você faz muita coisa. Na época, eu já era terapeuta há uns 4, 5 anos. Ele falou, olha, você pode ensinar novos terapeutas. Mas eu só tenho 4, 5 anos. Uhum. Mas você tem 4, 5 anos à frente de quem começou. Começou agora, perfeito. E tem essa cultura, até mesmo por essa força externa de que é difícil. Nossa, os meus amigos, alguns, a banda da época, falou, peraí, você vai diminuir a música para ir aqui? Não vai dar certo. Uhum. Mas estavam falando dos medos deles, né? E eu nem tinha esse medo, porque eu nem sabia. Eu não sabia se era possível dar errado. Você só não estava indo. O pré-julgamento, né? Só estava... Como é que faz? Aqui. E aí veio essa clareza com esse processo de coaching. De onde veio, tipo assim, surgiu na sua cabeça a ideia da massagem? Eu fui
fui fazer um show no Nordeste e aí eu não quis voltar. Porque era assim, a gente sai às 10 da manhã, o show é à noite, sai às 10 da manhã, vai, chega, passa o som, volta pro hotel, fica tranquilo, faz o show à noite, Perfeito. volta pro hotel, dorme, no outro dia eu quis ficar lá. E tinha pessoas que faziam massagem na praia. Certo. Falei, nossa, que vida legal. Que vida gostosa. Porque uma coisa que, para música, todo mundo quem não é músico não sabe, é o que um músico mais faz. Tem ideia? Treina. Não. Sim. É a segunda coisa que um músico mais faz. Descansa. Espera. Espera. A gente espera. Espera no hotel, espera no aeroporto, espera. Espera em todo lugar. Espera. E aí, essas amizades acontecem nessas esperas. E aí, eu não queria voltar. As esperas são gostosas? Às vezes. Entendi. Às vezes. Se você tem uma banda, não muito, porque acontece um relacionamento ali, né? Você praticamente casa com 5, 6 pessoas. Às vezes com uma pessoa. Um relacionamento é difícil. Então, então, para esse tipo de projeto, é um pouco mais difícil. Quando você vai fazer freelancer, é a primeira vez que você conhece aquela pessoa, então acaba sendo mais legal. Tá sendo um namoro ali. Eu precisava de uma pausa. Aí eu fiquei, o pessoal voltou. Falei, nossa, acho que eu já estava um pouco me abrindo para outras possibilidades. Eu acho que eu devo pensar numa... Já fazia muito tempo, eu já era músico há uns 10 anos. Falei, acho que eu vou pensar em outras coisas, né? E essa outra coisa, falei, acho que eu vou buscar a terapia. Quando eu voltei para São Paulo, uma amiga nossa que fazia retiros, era massagem ayurvédica. Ela disse assim, vou fazer um retiro, vamos. Os meus amigos da época, vamos, só eu fui. E eu achei maravilhoso. Até então, eu nunca tinha vivenciado uma massagem. Eu devia ter 24, 25 anos. E eu fiquei impressionado que uma prática de 1 hora era capaz de recuperar o teu corpo, reenergizar o teu corpo. 1 hora. O mesmo nível, às vezes até mais do que uma noite de sono. Um processo de cura. Um processo de cura, sabe? Recarregar as baterias mesmo. Show. Eu lembro que ela falou de um curso de 80 horas. Olha, esse curso aqui é muito bom. Eu falei, não, eu quero... Da mesma forma que eu me empenhei aqui para ser um baterista, Sim. quero me empenhar. Eu me inscrevi num de 1.200. E eu achei que ia ser... Para a época era muito... Eu achei que seria isso, mas... Eu terminei esse curso em 2007, não parei de estudar até agora. É o que a gente falou da outra vez. Sim. Você não para nunca. Não para nunca mesmo. E é muito bom. Você vai descobrindo novas possibilidades, novos caminhos. E isso começou, como aquilo do Gary Vee, né, do encantamento. Aquilo me encantou de uma forma que eu me apaixonei pelo processo. Se conectou com o rolê. Mas eu não fui... direto para me tornar terapeuta, né? Eu fui fazendo cursos de formação, mas eu queria me beneficiar do processo. Acho que esse foi o grande diferencial do que a gente faz aqui, conhecer de forma empírica o processo. Você foi estudar? Fui estudar. Fui estudar, mas fui mergulhar também, né? Não a parte teórica, mas eu queria pela visão de quem recebe. Como é? Eu não queria experimentar massagens. Eu queria experimentar os processos de desenvolvimento em cada uma das massagens, até que chegou o Tantra. Certo. Quando chegou o Tantra, isso... Porque num processo de desenvolvimento terapêutico, com uma massagem convencional, o genital ele é... Né, até mesmo excluído. Até mesmo... Visto de uma forma... até mesmo a parte espiritual é excluída. Já o Tantra, ele tem essa... conexão. Com o todo. Né? Não tem um foco específico aqui ou ali. É tudo. Né? Dependendo da linha, é só massagem. Dependendo da linha, é só meditação. Dependendo da linha, é só estudo. Tem uma parte do Tantra que é arte.
E eu vivi na arte. Então, sabe, me pegou muito, muito na essência. Eu falei, nossa, é isso aqui. De 2008 para cá, a gente se aprofundou muito nisso. Então, foi foi abrindo portas. Esse encantamento, primeiro foi por mim, mas é muito pouco, né? Quando você se vê... Eu vi as pessoas mais próximas também se beneficiando daquilo. O que isso mudou na sua vida? Nossa, tudo. Tudo. Acho que tem uma expressão do Tantra que diz... Na verdade, não, a expressão não. É uma definição da palavra profano. Aqui, no Ocidente, a gente entende a palavra profano como algo negativo, errado, pecado. O profano, para o Tantra, é fora do templo. O teu corpo é seu templo. Então, quanto mais fora, né, quanto mais distante de você, mais sofrimento. Né? Porque você se esforça para encaixar numa situação, num lugar. É muito esforço. Mas quando você está com você acaba se respeitando mais. Né? Você acaba se amando mais, cuidando mais de você e ficar claro o que não é para você. E aí... eu percebi que muitas coisas não eram para mim. Não, o que mudou é esse encaixe, né? E esse encaixe não te deixa apenas leve, te deixa sincero, sabe? Você consegue falar não. A gente tenta ali se adaptar com a situação, até mesmo necessidade de agradar. Você perde. Você perde. Não sei se você perde. Você não perde. Não é uma coisa passiva. Né? É ativa, é olhar para você realmente, para o seu comportamento. Eu gosto de mim. Eu gosto muito de mim. Eu quero o melhor para quem faz parte do meu círculo, né, de amizade, de família, mas o melhor de mim, para que ele aconteça, eu tenho que estar muito bem. Comigo. Então, a partir dessa experiência, desse mergulho, desse estudo, principalmente, eu entendi que está tudo intrínseco, né? Porque, em essência, o Tantra é a percepção de que tudo está conectado de alguma forma e exatamente por isso se influencia mutuamente. Perfeito. Mas você tem a escolha, né, de definir o que está ali, o que está no teu... Nesse seu tempo como terapeuta, você percebeu o quanto as pessoas estão em desequilíbrio por esse motivo? Porque, por exemplo, eu percebo que tem muita gente que eu converso que fala que quer viver uma vida e vive outra completamente diferente. Algumas pessoas enxergam que estão vivendo diferente isso, outras não. Eu vi um exemplo esses dias que eu fiquei assustado. Uma moça que trabalha numa área, num trabalho específico de escritório, ela chamou a atenção de um subalterno, né, de um outro funcionário que tem um cargo menor que o dela, na minha frente. E me assustou, sabe? Ela estava conversando comigo super normal, de boa, tranquilo, e ela chamou uma atenção muito brava com o rapaz na minha frente. E aí me assustou, eu falei assim, nossa, parece que era outro ser humano que estava conversando com esse funcionário. Beleza. Depois ela voltou a conversar comigo, o funcionário foi embora, ela voltou a conversar comigo, trocando ideia normal, e ela virou para mim e falou para mim na mesma hora que quando ela vai chamar a atenção da filha dela, ela toma muito cuidado para não ser injusta e não chamar a atenção da filha dela na frente de ninguém. Mas ela tinha acabado de fazer o inverso total com esse outro funcionário que trabalha na empresa com ela. E eu falei, poxa, será que ela não viu o que ela fez? Ou isso só é importante com a filha? E aí você percebe que isso acontece em relacionamentos, que isso acontece em trabalho, que isso acontece em religião, acontece em várias áreas. A pessoa te fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Parece que está fora de equilíbrio, sabe? Num processo terapêutico, a gente busca primeiro a incoerência. Interessante. A pessoa vem aqui com dor nas costas. Certo. A gente primeiro identifica se ela pisa torto. Sabe? Não é nas costas. Tem um problema no quadril. Como é a tua rotina? Porque
sabe? Tem que ter um porquê daquilo. Nesse caso, é só falta de consciência, né? Quando a gente pensa nos níveis de desenvolvimento do ser humano, quando a gente pensa nos níveis de desenvolvimento do ser humano, quando a gente pensa em dimensões, a gente está aqui, vamos trazer para o mundo concreto esse projeto. Esse projeto é uma outra dimensão, né? Então, você é um empreendedor, né? Você oferece produtos, mistura com serviços, né? Sim, faz todo o rolê. Estou aqui com serviços. E esse a gente teve um processo de entendimento disso aqui. Mas a gente tem um outro processo, que são os vídeos, né? A gente está aqui aprendendo sobre como fazer vídeos, ok? E aí, de repente, a gente começa um outro projeto que é esse aqui, um podcast. São dimensões diferentes. E aí a gente aprende a conectar, né? A gente aprende a conectar o podcast para beneficiar a forma como a gente produz os vídeos, e como é que a gente une esses dois para beneficiar o nosso próprio negócio. Para beneficiar outras pessoas também. Perfeito, exato. Mas isso aqui são dimensões. Vamos imaginar 8 dimensões. Isso aqui, a gente conectou essas 3 diferentes. Mas, para esse meio terapêutico, não faz sentido a gente falar sobre isso se a gente não falar sobre o alinhamento dos chakras. Né? O primeiro chakra, a gente percebe ali que está relacionado com questões de segurança. O que representa a segurança para você? É família? É dinheiro? É salário? Né? É fonte de renda? Não, fonte de renda. Então, eu preciso transformar isso em plural. Fontes de renda. Porque eu preciso da segurança. Meu primeiro chakra. Né? E o que bloqueia é o medo. Né? O medo da vida faz com que eu nem me arrisque para me desenvolver. Então, eu fico aqui. A gente pode ir para cada um da sexualidade, poder pessoal. Perfeito. Cada um tem um motivo, tem um bloqueio e tem algo que o caracteriza como um impulsionador. Né? Tem uma porta que abre e outra que fecha. Isso, mas não faz sentido destrinchar esse assunto sobre chakras se eu não entendo a tríade, né? A alma, o espírito e essa relação com o corpo. Perfeito. Mas não faz sentido eu falar sobre isso se eu não entendo a dualidade, né? O masculino e o feminino em mim. Né? O meu feminino que me torna uma pessoa mais compassiva, empática, delicada, amorosa, né? O meu masculino que faz eu ser mais objetivo e proteção, ação, direcionamento. Sabe, uma força. Ok. Não faz sentido entender sobre isso se eu não entendo o princípio. Nesse processo terapêutico, eu venho para cá, para esse princípio. Né? Então, tem aqui o princípio, a dualidade, a tríade, os chakras, as dimensões. Só que isso aqui, eu estou falando da 8ª. Né? Antes tem o impulsionador, né? Esse, que me tira, né, de uma etapa anterior, que é a consciência. A maioria das pessoas ou estão na primeira, no instinto de sobrevivência, como se fosse... Vamos pensar nas 3 primeiras como sendo... A primeira sendo direita, esquerda para frente. Eu tenho que sair daqui, eu preciso comer, eu preciso... O básico do básico. Vamos falar na segunda, eu preciso trabalhar, eu preciso evoluir. Né? Vamos pensar na terceira, que é... Eu preciso ter um lazer. Perfeito. Né? A 4ª é tempo. Né? Mas até essa aqui... Pode ser que essa moça esteja nesse lugar. Né? Que ela está sendo coerente com a filha, incoerente aqui. Para mim, a 5ª é a mais importante. A 5ª é a mais importante. Não é a 6ª, que é o impulsionador, não é a 7ª que me faz aprender outras coisas, não é a 8ª que faz eu linkar tudo isso aqui. Né? A mais importante é a consciência. Sem a consciência, nada existe. Né? Com a consciência, eu vou saber que eu estou sendo de um jeito com um e de outro jeito com o outro. E o sofrimento vem da consciência. Da inconsciência.
né? O sofrimento, eu vou prolongar o sofrimento vem da inconsciência, mas não tem como agir depois que você ficou consciente de uma forma diferente. Não. Eu acho que o grande milagre é desenvolver a consciência. Perfeito. É o grande milagre. Como desenvolver a consciência? Saindo, sabe? Saindo de... A gente se a gente busca os primeiros seres humanos, né? Os primeiros Homo sapiens, não todas as espécies de humanoides que já existiram, porque a gente vai longe. Mas se a gente pensa nos sapiens, qual a principal característica deles? Eles iam, né? Eles saíam, não, tá, legal, aqui tem, mas eu vou para lá. Aí o desenvolvimento falou, não, eu vou ficar aqui, eu vou me estabelecer nesse lugar. Mas eles ficaram ali, mas não só ficaram ali. Como eu masterizo, como eu vivo melhor aqui? Então, a pessoa está sempre em desenvolvimento. Só que, como a gente já conversou muitas vezes, até aqui mesmo, existem muitas forças das pessoas que gostam da gente que tentam segurar a gente nesse lugar. Olha, é melhor você não empreender, não. Sabe? Quando a gente perde, né, a gente sufoca esse impulso, a gente não vai conhecer outras coisas, a gente não vai ter consciência a gente não vai acessar a nossa plena potência, né? Deixar as portas abertas e buscar novos aprendizados. E esse aprendizado, algumas pessoas caem na armadilha de colocar ponto, eu sei. Vírgula. Se a gente adotar a vírgula, sabe? Perfeito, ou ponto e vírgula, a gente vai... não, eu aprendi até aqui, mas dá para crescer mais. E não precisa aprender apenas coisas novas. Dentro disso que eu sei, né? Como é que fica mais fácil? Como é que fica mais produtivo? Como é que... Poxa, eu estou num relacionamento. Como é que pode ser melhor? Como pode ser? Eu gosto muito dessa pergunta. Como é que pode ser melhor? O que a gente pode fazer para evoluir, né? Então, eu sinto que essa consciência ela é um clique, né? Ela está para as pessoas inconformadas. O inconformismo é uma... Você acredita que, por exemplo, numa época como a gente está vivendo hoje, em que as pessoas estão trocando coisas com facilidade? Por exemplo, troco de roupa, eu troco de carro, eu troco de relacionamento. Tipo, as pessoas estão... É muito no externo, em que, por exemplo, é muito mais fácil eu trocar as pessoas, eu trocar as coisas, ou de trabalho, por exemplo, porque eu percebo até os jovens. Um jovem entra num trabalho hoje, acontece uma coisa que ele não gostou, ele perde as contas do serviço. Entende? Tipo, antigamente não. Antigamente as pessoas, elas eram mais resilientes, elas ficavam mais, elas se desenvolviam mais no processo. E esse olhar para fora da sociedade atual, parece, a impressão que eu tenho, tá? É que eu troco. Não gostei, eu troco. Não gostei, eu troco. Não gostei, eu troco. Mas eu não percebo esse olhar para dentro. Sabe? Peraí, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Sabe? Você percebe que isso está acontecendo muito. Você acredita que isso é por conta dessa falta de consciência? O que você acredita que poderia ser feito de diferente? Acho que... A causa e o que poderia ajudar, de alguma maneira. Existe o processo de desenvolvimento, ele precisa do desequilíbrio, né? Tá. Eu estou aqui, eu me desequilibro para ir para frente. Entendi. E esse momento é como se a gente valorizasse o desequilíbrio, mas não entendesse que é só um time. É algo inerente ao processo evolutivo, né? Eu fico imaginando quando todo mundo, ou a maioria, né, dos seres humanos trabalhavam em lavouras, né? E aí alguém um dia fala de trator, sabe? Peraí, né? Uma máquina, né? Isso vai desestabilizar. E de fato desestabilizou. Deve ter sido horrível naquele momento. Sim. Mas em algum momento... Riram dele. Criaram-se novas oportunidades, né? Novas formas de viver. Então, eu imagino que
esse imediatismo, ele não vai durar, né? Ele não vai durar. Eu imagino que só vai demorar mais para a pessoa perceber que a vida está ruim, porque ela só dá para ser boa. A vida só dá para ser boa quando tem substância, sabe? Quando tem... É como se eu quisesse... Tem uma técnica para filtrar água, né? Você está perdido na floresta, sei lá. E aí tem um rio aqui. E a forma de você filtrar essa água do rio, tem muitas, mas uma bem antiga é você fazer uns 10 centímetros, 15 centímetros da margem do rio, e aí você fura, faz um buraco, né? Faz um buraco, e aí, em algum momento, essa água do rio, ela vai passar por essa margem que você criou, certo. E ela vai... A terra vai filtrar a água, e essa água vai ser uma água limpa. Perfeito. Né? Mas você precisa cavar, e precisa cavar fundo. O que eu sinto é que hoje cava-se muito... não encontrei, e você vai ficando cansado, vai ficando com sede. Em algum momento a pessoa vai mudar. Mas eu sinto que hoje esse processo de aprendizado ele vai demorar. E aí é por isso que a gente vê tantas pessoas com 35 com atitudes de adolescente. Então eu sinto que é um processo inerente à evolução. É esquisito, causa sofrimento, mas eu sinto que não vai durar, sabe? Porque em algum momento a pessoa vai explode. A pessoa vai sentir falta, né? De, poxa, eu preciso ser alguma coisa. Tem muitas pessoas que chegam para mim, chegam para você e ela quer um emprego, quer trabalhar, sei lá. Eu gostaria de gerenciar as tuas redes sociais, queria ser o social media. A pessoa não entende. Ela entende pouco de uma coisa só, sabe? E é fruto desse imediatismo. Ela não cavou esse poço. Então, enquanto esse olhar não acontecer, né, como eu gostaria que fosse o meu dia, o que eu gostaria de fazer, enquanto esse despertar de consciência, né, para que eu levo jeito, né? O que eu gostaria de me desenvolver? Enquanto essa pergunta não é feita, enquanto essa consciência não acontece, ela vai pingar. E vai ficar cada vez mais difícil para quem contrata, sabe? Contratar. Então, eu acho que demora um tempo. Demora um tempo. Né? Eu acho que isso é tão sério a ponto de pensar em quem vai empreender, se tiver essa mentalidade, nem começa. Porque não vale a pena. Por exemplo, é assustador, porque você imagina que um empreendedor, tá? Você foi colaborador a vida toda e você quer empreender. A primeira coisa que eu perguntaria para essa pessoa é se ela foi um colaborador excepcional. Porque se ela não foi, é melhor primeiro ela se tornar esse colaborador excepcional para depois ela pensar em empreender. Porque senão ela vai dar um tiro no pé. É muito doido isso. As pessoas que eu vejo que estão tendo muito sucesso nas suas empresas, que estão tendo resultado, que estão entregando muito, é porque, de alguma forma, elas compraram a ideia de serem donos de uma empresa de uma outra pessoa. Administrar como se fosse delas, tocar como se fosse delas, trabalhar com a mesma vontade, com a mesma dinâmica. E aí, quando ela monta a empresa dela, ela já está com o processo pronto, de alguma forma. Se ela não foi um colaborador, eu imagino, até isso, né? O primeiro problema que você vai enfrentar, eu sei é que você vai ter que saber muitas coisas de áreas diferentes. Acho que esse é o primeiro. Dinâmica total. Você não vai controlar tudo, você não vai trabalhar tudo, mas você precisa entender um pouco de tudo para saber o que solicitar, né? Até mesmo o que solicitar nesse acordo, né? No momento de contratar alguém, né? O que você quer que essa pessoa eu passei por isso, acho que você também. É uma ilusão
de que você começa algo, você entende desse algo, aí você aprende mais isso, aí você imagina que essa pessoa também sabe. Não, ela não sabe. Que problema isso. Eu lembro que uma das coisas mais curiosas para mim foi começar a estudar marketing digital e você vê que esse digital ele é só um adendo, é marketing, sabe? Você tem Verdade, perfeito. Não, muda um pouco aqui, mas a essência ela é a mesma. Eu vejo muito hoje as pessoas falando, não, tem que ser um atendimento humanizado. A gente atende pessoas a gente tem isso em comum, né? Desde muito cedo. Tem outro jeito de atender? Sem ser humanizado? Sabe? E é uma... Existe até uma... Coloca isso com tanta evidência, com tanta força, que você fala, eita... Que doideira. Tem outro jeito? Não de atender. Claro, todo mundo já foi mal atendido. Mas tem um outro jeito de dar certo. Se não for humanizado, você olhar para uma pessoa e tentar entender o que de fato ela quer, e aí talvez você tenha o que ela quer, e talvez você tenha um produto ou um serviço que vai ajudá-la. De alguma forma. E às vezes você não tem. E qual é a forma de atender de forma humanizada? Olha, eu acho que o que você precisa, você vai encontrar lá. Você vai encontrar. E isso é muito... Mas peraí, você vai perder dinheiro dessa venda, né? Eu lembro uma vez, eu estava num curso, eu não vou... Os meus advogados não deixam eu falar o nome da escola. Ah, tá. Perfeito. Que eu estava ali muito interessado, foi maravilhoso. Mas a pessoa falou algo para mim que pode ser a realidade de muitas pessoas, pode ser a verdade de muitas pessoas, mas para mim aquilo me incomodou de um jeito. Foi ofensivo. Foi ofensivo, que foi assim, o professor, não era um aluno. O professor estava ensinando, olha, quando você for buscar um contrato, não importa o que a pessoa falar, não importa o que ela quiser, você fecha o contrato. Faz de tudo para fechar o contrato e depois você se vira para... Sabe, aquilo ali foi muito estranho. Eu sei, eu posso ser retrógrado, eu posso ter um pensamento bastante antiquado, mas para mim era... Primeiro você se torna um especialista, né? Mas aconteceu... Eu perdi as contas de quantas vezes, principalmente agora, que eu estou estudando outras áreas que não a minha, né? Eu contratei muitas pessoas que vendiam, elas eram especialistas naquilo, elas se vendiam assim, mas eu descobri que ela pegava o contrato e ela saía correndo atrás de alguém que poderia fazer. E ela ficava... Mas ela não me disse isso. Oi, tudo bem? Eu sou aqui um gestor, eu tenho contato com muitas... Tá tudo bem. Não, ela se vendia como especialista e não fazia. E o jeito que eu descobri foi bizarro, né? Eu fui aprender sobre marketing digital, né? Eu não queria vender, eu queria... Como é que eu mostro o meu trabalho para a pessoa que tem o desejo, tem o interesse, tem a necessidade? Não quero para todo mundo. Eu não queria, sabe, um spam? Sabe? Não queria fazer isso. Achar a pessoa que tem interesse direto. Que ela vê valor naquilo. E eu quero essa pessoa também. E aí eu fui fazer esse curso, e nesse curso tinha lá uma comunidade, e eu encontrei a pessoa que eu contratei fazendo a pergunta. Olha, eu estou com um cliente X, o cliente X era eu, que está querendo isso aqui. Alguém sabe? Interessante. Deus, sabe? Então, tem nesse curso, né, essa coisa eu meio que entendi como é que a coisa funciona em algumas áreas. Aí o que eu achei interessante, que até para você empreendedor, tá aí a dica. Entende o que a tua empresa precisa. Entende quais são os processos, todos os processos. E em cada departamento, o que é que você espera? Aí você vai conseguir contratar. Aí você vai conseguir... É aquela coisa, né? Você só consegue... É óbvio, mas óbvio tem que ser dito. Você só consegue calcular o que você consegue medir. Senão você não vai fazer nada. Não, faz isso aqui para mim. Você não tem ali uma meta real, né? Digamos que você vende sorvete e tem
12 mil, 19 mil pessoas, né, na cidade. Sim. 19 mil pessoas, e quem consome esse sorvete aqui são 3 mil pessoas. Você já fez esse estudo, você sabe que são 3 mil pessoas. Não dá para esperar que vão vir 5 mil pessoas, 20 mil pessoas, sabe? É fora de base isso. A gente precisa ser realista. Tá. Dentro disso aqui, aí você consegue medir o resultado. Então, eu acho que a primeira dificuldade de um empreendedor, seja ele no começo, né, ou que já começou, é saber avaliar o que é que acontece aqui. O que precisa acontecer para eu definir se é sucesso ou não? Eu contratei essa pessoa, mas ela sabe de fato, né? Você precisa medir isso, né? Então, eu vejo que nessa situação as pessoas estão procurando um produto pronto. Isso é assustador. Porque num produto pronto, você espera que o outro tenha feito por você o que nem você está disposto a fazer. E vai por mim. Existe uma pessoa que pode, uma ou outra pessoa que faça. Mas é raríssimo encontrar. Então, por exemplo, se você conseguir conciliar a pessoa que faz tudo isso e vir te prestar esse serviço, e você achou esse unicórnio no meio... Transforma em sócio. Perfeito, maravilhoso. Transforma em sócio. Agora, a chance de isso acontecer é muito pequena. Então, por exemplo, eu percebo isso em tudo. Até em questões de trabalho, normalmente a pessoa vem e procura uma consultoria com alguém que é só consultor. O cara não tem uma empresa. E eu já fiz isso uma vez, e a gente sentou para a primeira reunião com esse consultor, e esse consultor ficou 1 hora me ouvindo. 1 hora. E eu falei tudo para ele, o que eu fazia, como fazia e tudo mais, tal. Beleza. Terminou de me ouvir, aí ele falou por uma meia hora. Isso aqui você fez errado, 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 isso aqui você fez errado. E tipo assim, de tudo que eu falei para ele, 99% do que eu tinha feito estava errado. A hora que ele acabou, que não tem a menor experiência. Não, olha que interessante. Ele acabou de falar tudo, eu levantei. Aí ele assustou, ele olhou para mim assim, o que aconteceu? Eu falei assim, nossa reunião acabou. Como assim acabou? Eu falei assim, não, é porque assim, eu toco a minha empresa há 8 anos. E eu fiz tudo que eu te falei, foi o que eu fiz, o meu trabalho que eu fiz. E tudo eu faço errado. E tem dado certo, pelo menos na grande medida. Certo? Eu só quero melhorar. Isso. Eu falei para ele, assim, eu não estou falando que eu não tenho coisas a melhorar, mas não é possível que tudo que eu fiz, certo, estando errado, tenha dado o resultado que deu. Então, eu tenho medo de consertar com as suas sugestões e eu quebrar. E aí, não faz sentido. A reunião acabou na hora. O cara ficou extremamente chateado, mas para mim teve muita clareza. Porque, peraí, um cara que é só consultor, ele é um cara que ele vai falar tudo que você faz errado. É um professor de faculdade que nunca empreendeu. Ele te dá aula de empreendedorismo, mas ele nunca vendeu uma bala. Eu acho que isso não é só errado, é antiético e incoerente. Peraí. Por que isso existe? Por que isso existe? Por que tem tantas pessoas... Porque tem gente querendo comprar a resposta pronta. E as pessoas acreditam nas respostas prontas porque elas não param para pensar. O lance da falta de consciência. É muito doido. A pessoa ouve goela abaixo tudo que o pessoal que é especialista... Colocou o título especialista, parece que as pessoas param e agora elas vão escutar como se fosse... É doentio. Eu confio, escuta o que o outro está falando, né? Eu confio em especialistas quase 100%. E eu confio 0 no especialista de tudo. No empreendedorismo, acho que essa foi... Não foi assustador, mas foi muito decepcionante. Que tem uma hora que não tem mais respostas. Você reúne ferramentas, como você vai construir, você quer construir uma ponte. E tem uma hora que você vai estar muito sozinho. Muito. E é você, ninguém vai te dar aquela resposta, nem procurar ela para você. Mas acho que talvez a frustração
foi porque aconteceu aqui dentro aí tem a minha parte, a minha culpa. A expectativa. Sabe? Eu tinha a expectativa que eu vou. E não tem. Aí é onde entra aquela história do Gary Vee. O que você gosta de fazer? Como é que você quer fazer? Aí você vai inventar a tua empresa. Tem um modelo pronto? Tem, mas você pode inventar. Como seria o ideal para a sua empresa? O quanto você acha que, desde quando a gente começa a pensar em trabalhar, é dado essa liberdade? Acho que nunca. Eu tenho essa impressão que nunca. A criança nasce, começa a ter 3, 4 anos, você vai ser médico, engenheiro ou advogado? É uma opção dentro dessas 3 aqui, e aí você cresce até a adolescência com aquele negócio de que isso é o ideal para a tua vida. É apavorante, né? Eu acho que essa ideia da escolha é um ato revolucionário. Sim. É um rompimento, é uma mudança de paradigma. E é muito difícil a mudança de paradigma, porque na maioria das vezes você nem sabe que está dentro de um paradigma. Você nem sabe que está condicionado. É o que a gente falou ontem, dessa brincadeira de vamos jantar sempre num restaurante diferente. Vamos conhecer uma cidade nova. Porque quando a gente olha para a nossa realidade, você vai na mesma padaria, você pede a mesma coisa, né? Você vai no mesmo lugar no final de semana, não. Você vai, sei lá, se você faz academia, é o mesmo treino. Tem pessoas que levam muito a sério e estão sempre desenvolvendo, mas tem a imensa maioria das pessoas é o mesmo treino. Então, identificar que você... Aí vai de novo para aquela parte, né? Para identificar o paradigma, o condicionamento, essa... Consciência. É a consciência, né? Uma forma de desenvolver a consciência é esse compromisso com a evolução. Uma coisa que me ajudou muito nessa questão da consciência, algo que me ajudou muito, foi a leitura de livro. Nossa, os livros são... maravilhoso, né? São viagens baratas para universos completamente novos. E é um dos países que menos tem contato com a leitura, né? Isso explica. Algumas coisas. Isso explica a ascensão dos Reels, dos Stories, dos Shorts. Sim. Isso... Mas é ali, são os gênios. Você está tendo contato com a pessoa que escreveu. Que leu, que falou. Às vezes que propagou aquilo como ideia, né? Que, através das próprias experiências, desenvolveu um conceito que está ali. Sim, não serve totalmente, mas faz todo dá para sentido adaptar. em algumas coisas, né? Acho que e até mesmo essa coisa do compromisso com um desenvolvimento constante, tem um elemento aí, que sem ele não faz sentido nenhum. Você já nadou no mar? Já. Né? Tem uma coisa em nadar no mar que é muito, muito curiosa. Parece que você não sai do lugar. Né? Então, esse processo de desenvolvimento constante precisa de um elemento que é esse elemento que vai te ajudar, que é qual é o objetivo? Porque aí você consegue analisar se você está saindo de um lugar ou não. Ou se você desviou, ou se você parou, né? Ou se você está indo para o lado oposto. A gente brinca aqui que é o exemplo do Uber, né? Não interessa se é um carro verde, amarelo. Mas se ele te leva onde você quer. É isso, eu estou indo. Né? Perfeito. Então, acho que para o empreendimento existe uma questão emocional também, sabe? Muito. Olha, você vai ralar de um jeito que você nem imagina, mas é por pouco tempo. É o que a gente estava falando ontem sobre permissão. Poxa, você tem uma permissão que é uma permissão acordada entre pessoas. Perfeito. Mas você tem a permissão interna para fazer o que você quer fazer? É uma questão muito doida, né? Tipo, internamente, você se permite ou não? E aí? Porque se você não se permite internamente, você pode estar acertado com tudo. Você não vai fazer o que você tem vontade de fazer. Você acha que tem mais alguma coisa além da própria... chamado de processo de socialização, né? Quando a gente começa a se entender como indivíduo. Como indivíduo, eu como homem, como mulher, me ensinaram que eu devo ser assim. Né? Você acha que existe algo além disso que ensinaram a gente,
sobre o que é certo ou errado, que impede a gente de empreender, de ter sucesso, de libertar a permissão? Eu acredito que existem formas de libertar a permissão. Por exemplo, para mim, às vezes eu consegui faturar um faturamento, tipo de R$2.000 por mês. Minha permissão estava até ali, como se fosse um termostato de um freezer, sabe? De temperatura, de ar-condicionado. A hora que atinge aquela temperatura que está programado, aí o ar-condicionado desliga com 2 graus acima, daí ele vai abaixando. Um exemplo, que a temperatura seja 20 graus. Vai até 22, desliga. Desce até 18, liga de novo. Vai até 22, para que a média da temperatura fique em 20. Certo? Eu acredito que aconteça muito isso. A gente vai mudando a chave e a programação na medida que a gente vai evoluindo, tendo mais consciência. Sabe? Eu percebi muito isso. O faturamento foi aumentando, minha permissão foi mudando. Meus tipos de ciclo de amizade foram mudando. Meus tipos de relações foram mudando, com o dinheiro, inclusive. E com pessoas. Certo? Eu acho que isso daí muda muito. Por exemplo, para mim me permitir conhecer coisas novas, eu tive que entrar em contato com pessoas que pensavam de forma diferente, que é o que você falou. Saia dos lugares, né? Isso faz toda a diferença. Eu lembro de uma das coisas mais curiosas que eu vivenciei e que foi muito difícil na época. Eu ainda estava fazendo a transição, né, de algo, uma carreira para essa aqui. E nessa aqui, né, no meio holístico, no meio terapêutico, Sim. tem muitas coisas misteriosas. E para qualquer pessoa racional, esse mistério ele causa um desconforto absurdo. E uma das primeiras coisas, né? Lembra, Paty, lembra daquele trabalho de desprogramação? Nossa, Desprogramação, como funciona? Tem vários tipos, né? Aquele que a gente fez foi sempre tem respiração, que ela ficava balançando. Era esse. Eu estava me lembrando desse momento, que é muito difícil. Agora está mais fácil. Mas era muito difícil racionalmente entender aquele processo. Né? Funcionou. Mas, sinceramente, até hoje eu não entendo ele. Eu não entendo. É um exercício que você vai repetindo valores. Né? Você vai aumentando de 50 em 50 reais. E aí tem um momento, você vai aumentando. 50, 100, 100. Chega um momento, tem um exercício específico, é muito legal, que o teu corpo trava. O teu corpo, ele simplesmente trava. Né? Você está de olhos fechados, você não está vendo, não está sendo induzido. É você com você. A pessoa não está falando para você. Você está lá e o teu corpo trava. É o quanto você aguenta. Tá. É o teu limite. E a gente não falou para a pessoa quanto era. Quanto era a nossa renda, batia exatamente. Caraca. Era muito. Que vontade de fazer isso. Não, é muito. Não, a gente mostra. Show. E aí você entende e começa a fazer um processo de consciência corporal. Ressignificação. E eu lembro o quanto aquilo mudou. Né? Para mim, o mais curioso é porque existem muitas induções. E às vezes é positiva, às vezes é negativa. A maioria são positivas, mas ali não tinha nenhuma. Era só isso. Ó, é isso? Faz esse exercício, fecha o olho, é você com você mesmo. Já era. Eu não sabe como assim? E entender essas... Talvez seja isso. Entender... Reconhecer esses paradigmas, esses condicionamentos, isso que impede a tua permissão de acontecer. Até mesmo isso, né? Permissão. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas... Permissão? Como assim permissão? Eu posso? Eu tenho escolha? É assustador. Por isso que um dos motivos desse projeto aqui é autoconhecimento para o empreendedorismo. E falar para as pessoas, eu consegui, de alguma forma, não foi fácil, mas é possível. Tipo isso.
e que compensa. Porra, Né? com certeza. Acho que é Pelo isso. menos você está pagando um preço de uma conta que é sua, né? E não é a longo prazo, né? É Não, médio não, prazo. médio prazo. Assim, talvez depende do quanto que a pessoa está disponível a se abrir a todos os processos de aprendizado. Por isso a ideia da lâmpada. Qual é a tua lâmpada? Tá indo para onde? Aí a pessoa acorda motivada todo dia para ela subir um degrau por degrau até conseguir trocar a lâmpada dela, né? Isso aí. Perfeito. É isso, né? Maravilha. Cara, é sempre bom, né? Sempre. Sempre Vale bom. a pena. Agora eu vou te desafiar. Bora lá. Qual é a verdade que você gostaria? Como que é a pergunta que você falou? Eu achei maravilhosa. Puxa, agora eu esqueci. Não, mas é um entendimento, né? Sim. Qual é o teu ensinamento? Talvez seja isso. Qual O é porquê que eu comecei a empreender? Tipo isso, né? Porque eu via as vidas das pessoas, eu queria uma vida diferente e eu não tinha. Tipo assim, eu era adolescente assim, jovem, bem jovem, e eu observava. E eu tinha vontade de sair daquela forma, ter aquele rolê, vestir aquela roupa, ter liberdade. E eu não enxergava uma maneira daquilo existir na minha vida. Então, eu queria aquela liberdade para mim de alguma forma. Então, empreender para mim, além de se relacionar com pessoas, que é algo que eu gosto bastante, me deu muita liberdade. Poxa vida, eu posso escolher que horas, o que eu faço, como eu faço, com quem eu faço. Foi fantástico. Sensacional. Está sendo fantástico. É isso aí. E para você? Sua verdade e o porquê você começou a empreender? O que foi a chave que virou? Rapaz... liberdade é a palavra, sabe? Liberdade de escolha. Né? Eu lembro que o meu incômodo era estar à mercê. Sabe, estar à mercê? Preso. Totalmente preso. É como se a minha vida não fosse minha. Né? Eu ia ter que trabalhar naquele dia. Né? Até aquela hora. Para eu não ir, eu ia ter que ter um motivo. Né? Eu lembro de ir para um trabalho que eu não queria fazer. Eu lembro de chorar. Sabe, essa vida não é minha. Não quero isso. Então, quando a gente fala de liberdade, não pode ser nem ambíguo, né, e nem vago. Essa liberdade é a minha vida. E eu quero trabalhar, eu quero ir, eu quero gostar conhecer. do que eu tô fazendo. Então, o motivo que eu queria minha vida para mim. E deu certo. Interessante. Faz isso. todo sentido. Encerrar? Vamos Fechou. encerrar isso? Maravilha. Gratidão É isso aí. por tudo. Se você gostou desse vídeo, então eu te convido a comentar o que você encontrou de insight nesse episódio. Foi maravilhoso. E o que você pode contribuir, né? O que aí, na sua vida, na tua realidade, você encontrou como a sua verdade. Vamos somar. Se inscreve no canal, hein? A gente conta com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Bora aí, ó. Deu.